bem beloved students da terceira série. Good afternoon, boa tarde. Bom, gente, é o seguinte, na nossa aula de hoje nós vamos dar prosseguimento aos nossos conteúdos, tá? Fazendo atividade da página 146 em diante. Bom, então a gente chega da página 146, vamos começar com question words, passando pelo fixar, até chegar nas atividades que nós temos na página 149, certo? Ou melhor, 150, belezinha? Então, bom, nós vamos começar com as question words. A gente sabe que question words são aquelas palavras que geralmente a gente utiliza quando vai começar uma pergunta. Então a gente tem who, que é para pessoas, não é? Who is he? Quem é ele? Não é? Depois a gente tem o what. What is this? O que é isso? Não é isso? Depois nós temos which, que é quando nós temos dois objetos, duas coisas. Por exemplo, which one do you want? Qual delas você quer? Ok? Então, quando temos dois objetos, a gente pode perguntar dentre esses objetos which, qual deles, certo? Nós temos também when, que é onde, certo? Depois temos where, que é, ou melhor, when é quando e where é onde, certo? Temos também why, que é porquê, não é isso? E o how, que é como, o modo de como as coisas são feitas, ok? How was it? Como foi isso? Não é? Então, temos aí essas expressões todas. Who, recapitulando, quem, não é? What, o que? Which, qual? When, quando? Where, onde? Why, por quê? E how, como, certo? Então, essas palavras são chamadas question words. Elas geralmente vêm antes do nosso verbo auxiliar, certo? Nas perguntas. Where are you going? Onde você está indo? What did you do? O que você fez? Não é? When was it? Quando foi isso? Então, sempre nós vamos ter as question words iniciando as nossas perguntas, tá? Mesmo que a gente tenha um verbo auxiliar, como no caso do do ou das, do did, do was ou were, do will, do would, do can, do could, whatever, certo? Então, sempre a gente vai ter a question word começando aí a nossa informação, beleza? Bom, baseado nessas informações, a gente segue para o nosso próximo ponto, ok? Question tags. Bom, as question tags são perguntas que são feitas para reafirmar uma situação, ok? Por exemplo, she is a nice girl, isn't she? Ela é uma menina legal, não é? Ou então, por exemplo, you are Brazilian, aren't you? Você é brasileiro, não é? Ou então, she is studying a lot, isn't she? Não é? Ela está estudando muito, não está? E assim, a gente faz a question word sempre baseada na informação, não é? Que vem no tempo verbal da frase. Então, essa question word, ela precisa seguir o meu verbo auxiliar. Por exemplo, he studies English, não é? He studies English. Ele estuda inglês. Doesn't he? Não estuda. Então, o does ali, não é? Ele aparece como o nosso verbo auxiliar do simple present. E aí veio como doesn't, por quê? Quando eu tenho uma frase na forma afirmativa, na negativa, a minha question tag vai aparecer, não é? Então, a minha question tag vem negativa. Por exemplo, eu falei, você é legal, não é? Mas eu poderia dizer, ela é legal. Ela não é legal. Certo? E aí eu tenho com a question tag o seguinte, ou a minha question tag, a minha frase é afirmativa e a question tag é negativa, ou a minha frase é negativa e a minha question tag ela é afirmativa, certo? Então essas informações são extremamente importantes quando a gente for trabalhar com as question tags, certo? A gente tem aqui alguns exemplos na página 146 que são apresentados para a gente, não é? E aí vocês dão uma olhadinha neles, porque eles seguem o tempo verbal, obviamente, no qual a frase principal está sendo apresentada. Por exemplo, women have been fighting for their rights. As mulheres têm estado lutando pelos direitos delas. Haven't they? Não tem? Não é isso? Então, a gente faz sempre essa contraposição. A ideia da question tag é reafirmar,
não é reforçar fazendo uma pergunta, certo? E usando sempre o tempo verbal. Lembrem disso, não pode esquecer. E aí a gente chega no nosso fixar, onde a gente tem, não é, todas as possíveis informações, olha só aqui que legal, tá? As possíveis informações sobre o Present Continuous, sobre o que é o Present Perfect Continuous, sobre o que são as Question Words e as Question Tags, que foram esses primeiros assuntos que a gente viu aqui no na nossa revisão geral, não é de conteúdo. E aí, a gente vai passar agora, certo? Para a próxima parte do nosso material, que são os exercícios, ok? Para Enem e vestibulares, onde vocês vão ter aqui algumas informações, certo? E depois nós vamos chegar até a página 150 com as atividades de vocês. Então vocês vão ler as informações, o que a gente aprendeu, não é, no decorrer dessas duas aulas, tanto sobre Present Perfect Continuous, não é isso? E também agora sobre a questão das Question Tags, Question Words, certo? Que são as informações que nós acabamos de ver, e vocês vão realizar para mim essas atividades. Deem uma olhadinha, leiam. Se vocês quiserem interagir enquanto grupo, não é? Uns fazendo perguntas aos outros, trocando informação com os outros, vocês podem sim, sem problema nenhum. E daqui a pouquinho no nosso ambiente virtual, a gente vai abrir, não é? Para que vocês me deem as possíveis respostas. Alright, my friends? E aí então eu conto com vocês já lá para o nosso ambiente virtual. Ok? Vamos lá, hands on, mãos à obra, ok? Daqui a pouquinho a gente fala. Bye bye, my friends, see you.